Bom dia, Guilherme, que está por aqui. Vamos aguardar aí para iniciar a nossa live de hoje. Carolina Laureano já está por aqui. Bom dia, Roberta também. Vamos iniciando hoje uma live muito especial. O tema de hoje é Mulheres, Raça e Artes Visuais. Um tema inspirado, no livro de Angela Davis. Um nome que traz bastante força. Heloísa Ariadne também já está por aqui. Hoje, companheiras, companheiros, todos aqueles que acompanham a nossa live, nós vamos falar um pouco desse desafio das mulheres dentro de mais um dos ambientes que é negado a nós, O ambiente da arte visual e dos desafios em um momento onde também a cultura sofre tantos cortes e tanto desmonte. Então eu vou convidar para entrar aqui a Carol Laureano. Ela é formada em comunicação social com ênfase em jornalismo e curadora independente. Vamos lá. Olá, Carol, bom dia. Olá, Prazer tê-la aqui. Bia, tudo bom? Estou bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito importante, esse debate. Te Com certeza. agradeço demais estar aqui. Bom, Carol, iniciando o nosso bate-papo de hoje, em um dos textos que você escreveu, no editorial da São Paulo Artes, você fala muito sobre a questão desse ambiente, da arte visual, que também é um ambiente de protagonismo do homem branco, e Uhum. que onde a gente teve alguns avanços, evoluiu um pouco, mas que você coloca que ainda há muito a se evoluir, no sentido de que seja um ambiente com maior participação das mulheres, dos negros, enfim. E num momento da conjuntura, onde a gente percebe já o fim do Ministério da Cultura, que a gente também tem que comemorar a saída da Regina Duarte da Secretaria de Cultura, mas num período de muitos desmontes e de muito esvaziamento das políticas destinadas à cultura. Como você tem visto, o que você tem visto como o maior desafio para que a gente possa aumentar a participação da mulher e dos negros nesse espaço? Bom, é uma boa pergunta, né? É quase uma pergunta de R$ 1 milhão que eu acho que primeiramente a gente tem que voltar muito, eu acho que na própria história do Brasil, né? E entender que dentro de uma, né, e aí eu tô falando principalmente de uma história negra, dentro de uma perspectiva que a abolição, né, da escravidão, ela não teve uma inserção do negro numa sociedade, isso não foi pensado, né? E, e o quanto essa população ficou relegada a um trabalho que era um trabalho ali braçal, né? Um trabalho que continuava sendo o trabalho executado na Casa Grande. Então, a gente precisa pensar que isso é um assunto que vem desde a educação, né? Se a gente tem uma população que muitas vezes deixa de estudar, deixa de ter os seus sonhos, né, realizados por conta de sobrevivência, a gente já tem uma disparidade muito grande, né? Principalmente sabendo que a questão de estudar uma faculdade de arte é muito complexa, né? Ela é complexa por uma questão do próprio acesso a uma universidade, né? Ela tem a questão de ser uma universidade, não só o valor, né, de uma mensalidade cara, mas o valor dos materiais, né? Então isso são barreiras que são colocadas, né, que realmente vai dificultar um corpo que é dado a não ter esses acessos, né? Então,
as dificuldades, né, eu acho que elas já começam por aí, né? Eu acho que esse já é um primeiro ponto a se pensar, porque a gente já tem um gap muito grande, né? De acesso, né? Acesso ao povo negro dentro de uma universidade de arte, então isso é muito mais complexo, né? Porque envolve realmente muito mais dinheiro, né? Para você conseguir realizar esse estudo, porque tem uma série de materiais que você precisa, né? Então, acho que esse é um ponto, né? O outro ponto, a gente sabe que cruzar uma cidade, né, muitas vezes de uma periferia para o centro, isso também é um custo, né? A gente tem uma política aí que não facilita esse acesso e essa circulação das pessoas, né? Então, a gente percebe muito essas relações, né, de política nacional mesmo, né? Eu acho que é uma questão super importante para a gente se pensar, porque, né, todo esse elitismo e esse classicismo, né, acho que principalmente que também envolve um lugar de arte, ele já é um impedimento, né? Ele já é uma barreira muito mais, às vezes, psicológica também, né? Para se entrar nesse lugar, né? A questão da mulher, ela se esbarra em um outro aspecto, né? Que é o aspecto onde a gente pensa essa relação que também o lugar da mulher é um, né? Acho que dentro muito dessa história da arte também e de séculos, é um lugar, doméstico, né? Segundo, um lugar do, de não se retratar, mas de ser retratada, né? Como se ela fosse um objeto ali de contemplação de uma sociedade, quase um corpo público, né? E não um corpo privado, não um corpo que tem a sua própria subjetividade. Então, tudo isso vai colaborando para que essas barreiras imaginárias sejam criadas, né? E dificultem muito essa circulação dessas pessoas. E não que não tenham mulheres artistas, não que não tenham mulheres negras artistas, né? Elas existem, estão produzindo coisas muito importantes, incríveis, mas o que acontece é que ainda dentro desse imaginário, né? O poder de realização é do homem, né? O gênio artista é o homem, né? Então, é toda uma narrativa que é construída, né? Para que certos corpos não adentrem certos espaços. Então, acho que a gente precisa pensar muito nessa questão da narrativa que é criada, né? Então, acho que para começo de conversa, acho que é pensar sobre isso, né? Pensar quais são essas barreiras, né? E quais são essas narrativas vigentes, né? E por que não se quer que isso quebre? Porque interessa alguém, né? Interessa a uma hegemonia, interessa a um certo lugar de privilégio, de construções de privilégio, né? Bom, gente, para quem está chegando, eu sou a Jussara Basso, faço parte das Juntas. Hoje um bate-papo sobre mulher, raça e artes visuais. E eu quero dar aqui bom dia para a Leque, para a Ediane, do Coletivo Negro do MTST, que já estão por aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Bom, Carol, uma coisa que você traz que é muito importante, quando a gente discute a democratização da arte e da cultura, a gente acaba se esbarrando nessa divisão espacial das cidades, né? Justamente essa distância e essa movimentação que é necessária tanto para que você acesse os equipamentos, os espetáculos, aquilo que, enfim, fomenta a arte, como os espaços de educação, de formação nesses veículos. Para dentro da periferia da Zona Sul, nós temos um coletivo chamado Cultura Sem Limites, e muita da discussão que nós fizemos é que também parte desse debate da democratização de cultura, a valorização da cultura existente na periferia.
né? Durante a gestão João Dória, nós vimos o apagamento das das demarcações territoriais através dos grafites, que também para nós é uma arte visual extremamente importante e muito criminalizado, né? Então, neste sentido, quando a gente, no seu ponto de vista, quais seriam os mecanismos necessários para descentralizar tanto os equipamentos de formação, como também descentralizar a valorização da cultura, né? Porque se emana muita arte também da quebrada, e seria muito importante que esse espaço territorial fosse também valorizado, né? E, enfim. Uhum. É, é, eu acho que a gente, primeiramente, né, quando a gente pensa um governo que muitas vezes não, eu acho que claramente governa para uma elite, né, essa visão de construção dessa narrativa vai ser entregar o que a elite quer, né? E realmente a gente tem essa construção, né, de que o grafite não é uma linguagem de arte, né? Então isso apaga porque é uma poluição visual, é um lugar onde a cidade ela tem que ser percebida de outra forma, né? E não de fato para quem faz aquela cidade, né? Eu acho que uma coisa que eu penso muito é como muitas vezes, né, o próprio região central se expande, né, para criar uma conexão, né, com a periferia, com, né, o seu entorno, para que haja uma força ali dentro, né, para que essa força de ir e vir ela possa ser complementar, né? Não é fácil, né? Porque eu acho que implodir um sistema que está ali funcionando para si é extremamente complexo, né? Principalmente porque eu acho que quando a gente também fala de arte, né? Mesmo os artistas, eles ainda são um lugar também de fragilidade dentro desse sistema, né? Porque se a gente vai parar para pensar uma grande maioria de artistas também não tem o recurso suficiente, né? E eu estou falando mesmo de artista que está dentro do circuito, né? Para poder se financiar todo o tempo, né? A gente entende que uma maioria de artistas, né? Não só uma maioria, mas uma gama de artistas também tem outros trabalhos, né? Para poder financiar a sua carreira enquanto arte. Então, são questões muito complexas, né? Mas se a gente para pensar, eu acho que é isso, né? O acesso ele já é difícil, se a gente para, né, ver, sair de uma periferia para ir para o centro, já são quase R$ 10, entrar no museu, né? Já são mais 40. Então, tudo isso vai dificultando, né? E eu fico pensando também quais são essas estratégias, né? De tipo, não adianta só ter um educativo, às vezes, no museu para receber, se você não faz um trabalho contínuo também de educação, né? Se você não está ali conversando com as pessoas, dando insumo para que elas criem autonomia para poder acessar esse lugar de arte, você só realmente cria barreira, né? Então, eu acho que é um lugar também da gente desconstruir essas barreiras, né? A barreira do artista do centro realizar ações que não são dentro, né, do seu círculo ali. Descobrir lugares que querem, né, que estão abertos para troca, abertos para... Porque eu acho que a periferia, né, eu vim num lugar de periferia também, tem muito a ensinar, né, pra gente. Tem muito a ensinar, muito a trocar. Então, como a gente quebra essas barreiras dos dois lados, né?
E eu tenho pensado muito nessa relação, né? De como sair da minha bolha, furar essa minha bolha e expandir essa troca, né? Porque a partir disso a gente tem muito, né, conhecimento. Acho que a Fê Pessoa está aqui falando, né, da questão do financiamento, os aparelhos de cultura. Eu acho isso super, super importante. Eu acho que agora a gente está no momento de perceber também essa relação do privilégio, né, e de como um privilégio branco ele tem que se olhar e tem que usar desse privilégio para furar essas barreiras também, né? Eu acho que é essa relação. Acho que a gente está no momento de furar a bolha, né? De quebrar a bolha, porque não dá mais, né? Para a gente ficar só aqui ou só ali. Tem uma pergunta aqui, o Bruno, ele está falando o seguinte: vocês acham que a arte pode ser um ponto comum e uma ligação entre as periferias e as áreas mais centrais em São Paulo? Você meio que já respondeu, tem algum adendo a fazer? Não, eu acho que Acho que já falei um pouco sobre isso e eu acho que elas, assim, uma tem muito a aprender com a outra mesmo, né? Enquanto a gente ainda colocar esses lugares né, de barreiras para a arte, né? Então, né, a arte daqui, a arte dali, não tratar a arte como um lugar comum, né? Isso ainda vai continuar sendo, né, arte de periferia. Então, grafite ainda é arte de estar para tal lugar, né? E essas brigas por narrativas, enquanto a arte é a arte, né? Tá. Carol, a gente está vivendo um momento muito triste, né? Uma crise sanitária que trouxe uma crise econômica e, para além disso, dentro de um desgoverno irresponsável e genocida. Nesse sentido, o que você enxerga do próximo período? Apesar da gente ter evoluído um pouco no sentido dessa maior abertura nesses ambientes para negros, para mulheres, a gente percebe que as políticas afirmativas nesse sentido ainda não conquistaram aquilo que a gente almeja de futuro, né? Ainda é um número muito pequeno de mulheres e negros que conseguem estar dentro das curadorias, dos espaços de direção de grandes centros de arte, e a gente está agora dentro de um momento onde provavelmente as políticas vão cada vez esvaziar mais, porque para esse governo o fomento à cultura é uma coisa desnecessária. Então, como é que você enxerga o período pós-pandemia, né? Você acredita que a gente continua evoluindo ou você acha que vai ser necessário mais lutas para que a gente possa manter as poucas conquistas que a gente teve até aqui? Não, eu acho que a luta ela é diária e ela vai continuar a ser, né? Porque eu acho que não é porque, né, muitas vezes dois chegou lá que deu conta, né? O sistema acha que deu conta, mas não deu conta, né? Eu acho que a luta ela é completamente diária, né? A gente ainda tem muito caminho pela frente, né? Continuar a fazer o que se faz, é continuar lutando por espaços. Eu acho que a briga ela só aumenta, na verdade, né? Acho que tudo que a gente tem vivido nessa pandemia e semana passada foi a panela de pressão que explodiu mesmo, né? De se mostrar que não tá bom, nunca esteve, né? Mas agora que talvez todo mundo esteja um pouco mais sensível ou o mundo esteja mais silencioso, isso eclode, né? E é um grito que sai ali, né, do fundo da garganta de basta, né? Já não dá mais para o mundo ser assim. Nós estamos em 2020 e a narrativa se perpetua, continua se afirmando
quem pode e quem não pode, né? Acho que nós já entendemos que os talentos, eles independem de classe social, de cor de pele, né? Mas porque isso ainda é um não lugar, né? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais luta, na verdade, né? Eu acho que a gente aqui que está nessa linha de frente está extremamente cansado e a gente vai ficar mais cansado ainda, porque tem muita coisa ainda pela frente, né? Acho que a gente deu 2 passos só em direção a tudo que precisa ser revisionado, né? Então, eu acho que nós estamos com, embora cansados, com mais força para exigir, né? Mais força para zelar pelas nossas conquistas, mas batalhar por um lugar que ainda não tá bom, né? Então, eu acho que no pós-pandemia, né, e a gente tem essa política que quer sim enfraquecer uma luta, né, porque eu acho que tudo isso é para enfraquecer uma luta, né, um povo fraco, ele não batalha pelos seus direitos, mas eu acho que é exatamente disso que tem que se tirar mais força ainda, né, porque senão há realmente um dízimo muito maior do que a gente já presencia diariamente, né? Então, eu acho que é não se acomodar, porque, né, existe ali meia dúzia de pessoas que entraram dentro de um circuito de um sistema e achar que aquilo é o suficiente. Não, né? Enquanto a gente não entender que a maioria não são os outros e nós, né? Enquanto, né, a gente não tiver um sistema que abarca realmente essa maioria, acho que não vai ter descanso, né? Mas eu acho que a gente entra num período de muito mais luta, porque existe claramente uma política de que não quer que os privilégios sejam balançados, né? Acho que a gente está vivendo um período histórico sobre isso, né? Sobre a gente não querer que a história contada, quer dizer, né, de um sistema, não querer que essa história que está sendo contada há séculos e séculos, ela não seja a história vigente, né? Porque isso é de interesse de ali ainda das capitanias hereditárias, né? A gente ainda vive um Brasil dentro de uma organização, Brasil, né, colônia ali. Bom, Carol, a gente hoje tem uma dobradinha, né? Daqui a pouco eu vou chamar a Heloísa para entrar também no nosso bate-papo. Então, para encerrar essa primeira parte, apesar de você ter mencionado em diversos momentos da sua fala, eu queria que você colocasse agora, para a gente encerrar esse primeiro momento, que nós mulheres, a gente precisa o tempo todo estar se reafirmando e lutando para mostrar a nossa capacidade, né? Para nós mulheres negras, isso acaba sendo muito mais potencializado pela opressão racial e pelo machismo. Nos quadros mais famosos, nas grandes galerias, a figura do negro, a figura da mulher sempre aparece representada pela submissão, pela escravidão, e nesse sentido é muito importante que a gente tome para nós a nossa narrativa, demonstrando que o negro e a mulher também é um símbolo de luta, de resistência, de força. Nesse sentido, o que você acha que é primordial para que os artistas, porque para nós muitas vezes a gente precisa desconstruir nós mesmos essa opressão, né, essa estrutura racista, no sentido de que a gente se sinta capaz também de mostrar a nossa arte, de mostrar nossa potência, nossa capacidade. O que você acha que é necessário para que outros artistas se coloquem e busquem espaços também de visibilidade, no sentido de usar a arte também como um mecanismo de resistência?
Eu acho que, e isso já até é uma deixa, porque eu acho que a Elo vai falar muito melhor sobre isso também, né? Eu acho que a gente precisa recontar a nossa história, né? E principalmente contar uma história de autoestima, né? Nosso povo não é essa dor, né? Por mais que eu reafirme aqui, a gente está muito cansado, né? De estar nessa batalha diária para ser percebido, para ser entendido, para ser, né? Se colocar num lugar onde deveríamos estar há muito tempo, né? E eu acho que a gente precisa sim olhar para toda essa história de luta, para toda essa caminhada, para toda essa ancestralidade, para toda essa história que nos foi roubada, mas a gente precisa olhar para a nossa autoestima, a gente precisa se afirmar enquanto um povo que tem futuro, e a gente precisa acreditar nisso, né? Acho que a Elo, ela pinta isso muito bem, né? Ela traz cor, ela traz vida para isso, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para as nossas conquistas também, a gente precisa olhar para a nossa força, a gente precisa se alimentar disso, né? É... Então, acho que a gente precisa olhar para o futuro, qual que é esse futuro que a gente quer, né? É um futuro que, assim, né, de uma narrativa tão incrível. Então, acho que acreditar muito nisso, né? De olhar para essa nossa autoestima e como a gente trabalha ela nesse campo da arte, né? Porque eu acho que isso é muito importante para e não tirando a responsabilidade dessa nossa geração, mas para criar uma nova geração que vem olhando para essa força, né? Que sabe que ela é capaz, que sabe que ela pode sonhar em estar naquele lugar. Eu acho que a gente precisa sonhar muito, né? Acho que tiraram da gente esse lugar de sonho, né? Para exatamente minar a autoestima, e a gente precisa recuperar isso. A gente precisa sonhar que a gente pode estar nesses lugares, né? Que a gente tem total e plena capacidade para isso. Quem disse que não, né? Então, acho que recontar a história é muito importante, a partir da perspectiva de um futuro, né? E qual que é esse futuro que a gente quer construir? É isso. Carol, muito obrigada por sua Obrigada a presença. você. Agradeço demais sua participação aqui e eu quero muito ter outros momentos iguais a esse, né, em outras lives também, para a gente falar um pouquinho mais da importância da arte, da cultura para nós. Com Tá bom? certeza, contem comigo. Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, essa é a nossa live de hoje. O tema de hoje, mulher, raça e arte visual. Esse primeiro momento nós conversamos com a Carol Laureano. Ela é curadora independente, uma mulher muito forte. E agora eu quero convidar a Heloísa Ariadne. Ela foi quem pintou este quadro maravilhoso que está aqui, né? Esse quadro que se chama Protegidas pelo Meu Sangue e que foi feito especialmente para juntas, esse coletivo de mulheres negras que estão se desafiando a ocupar a política. E aí eu quero convidar a Heloísa para entrar aqui na nossa live. Vamos aguardar a Heloísa entrar. Olá, Heloísa, tudo bem? Tudo Muito bom dia. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, gente, primeiro, antes de mais nada, eu quero muito te agradecer por essa obra maravilhosa. Ela traz uma força muito grande nas suas cores, na expressão. E eu queria iniciar justamente pedindo para que você trouxesse para nós quais elementos, né, você quer retratar na sua obra, porque eu olhando para ela, eu justamente vejo a força da mulher negra, né? A força da mulher negra que se desafia no sentido de que ela possa não só
crescer, mas alavancar os seus e protegê-los também, né? Pensando no objeto da sua pesquisa, da memória da violência do corpo racializado, mas pensando que essa memória nos traz mais força e mais resistência para lutar. Então, eu queria começar justamente você contando um pouco mais sobre sua obra, sobre a sua pesquisa, como é que você quer que a gente veja tudo isso. Eu acho que nesse momento de agora, engatinhando no que a Carol já havia começado a falar, é muito sobre essa ter capacidade, ser capacitador de pessoas humanas, né? De pessoas que toquem um sensível e que vejam além daquilo, que possam pintar o que elas quiserem. E como a gente sempre é colocado nesse lugar de estar tendo que seguir uma linha lógica e linear da vida, de arrumar um emprego, algumas categorizações que colocam principalmente nesse corpo que é o racializado, né? Porque é o mais fácil de domínio, que é sempre o que sempre tem que estar sendo dominado e sempre tem que estar tendo esse lugar de controle, porque já é um controle sobre o corpo, né? Que coloca sobre a gente. E aí eu entro muito nesse lugar do corpo como forma de pesquisa, de reconquista. E de reconquistar algum tipo de paraíso. Já que tiram qualquer coisa, por que não reconquistar algo que está dentro de mim, né? E aí eu retrato isso em pinturas e performance e tudo mais. Mas vem muito disso, de humanizar a arte, de naturalizar a arte, de ver como ela pode ser feita de qualquer forma, de qualquer maneira, mas sem cair na precariedade, né? Que bem colocam a gente fazer com qualquer coisa, né? Mana, você é bastante jovem e bastante talentosa, né? E eu fico pensando assim, os desafios que a gente sempre tem para realmente ganhar o nosso espaço, né? Para demonstrar aquilo que a gente tem a expressar, seja pela dança, seja pela música, seja pela poesia e na arte visual, que é o que você, o que você faz de melhor. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais foram os maiores desafios, né, nessa sua trajetória, assim, e quais os desafios que você ainda precisa enfrentar, porque a gente nunca está livre deles, né? Acho que são tantos. Eu acho que tá vivo. Então, é porque eu estou inserida no meio acadêmico e ele deixa a gente com. Eu vejo, né? As pessoas tendem, eu não tenho tanto isso. De uma coisa de você precisa fazer certas coisas, você precisa checar algumas coisas. Você precisa estar em uma galeria, você precisa estar em contato com o colecionador, você precisa estar em contato com todas essas pessoas que nunca são apresentadas para pessoas periféricas, de fato. Enfim, eu nunca vi um colecionador entrando numa favela do Rio de Janeiro, né? Enquanto está tendo operação, por exemplo. Nunca estão e nunca vão estar. Então, quem são essas pessoas que precisam estar em contato com a gente, mas que nunca vão estar, porque não é apresentado, é sempre uma barreira. E aí é muito louco isso, porque é como se eu estivesse dando todos os dias por uma coisa que eu não sei o que é, porque a gente está vivendo ainda e é muito prematuro, é como se a gente estivesse parindo um filho, né? Que a gente está esperando ansiosamente para que ele nasça, mas parece que ao mesmo tempo que ele vai nascer, ele não vai nascer, porque não deixa ele nascer, mas dão esperanças para que ele nasça, que são esses sonhos que a gente precisa nutrir todos os dias. E aí é muito desse lugar que os artistas, eu fico muito nisso, não sendo, porque a academia vê artistas jovens com 40 anos, 50 anos, eles são artistas jovens. Eu vejo artista jovem, a vizinha que sabe fazer uma parada que ninguém mais sabe, entendeu? Isso é prematuro. Ela já pariu o filho dela, ela vai cuidar do filho dela.
E aí é muito disso, assim, que a gente precisa estar com essa vida, sabe? Essa procura de que nunca estamos pronto. A gente nunca tá pronto para fazer nada. A gente nunca sabe exatamente o final. Então, por que não, né, se deliciar com esse pequeno micro paraíso que a gente pode conquistar, né, diariamente? Exato. Eu queria, tipo, eu concluía o bate-papo com a Carol perguntando para ela o seguinte, né? A gente tem que se desafiar o tempo todo, mostrar que a gente pode, mostrar a nossa força e sempre provar que, enfim, quando você ocupa um espaço na universidade, você é um cotista, um exemplo que eu vou dar, você tem sempre que estar provando para todo mundo que você conseguiu entender, que você é bom na matéria que você está estudando, mais do que os outros. Para quem nasce na periferia, para quem é preto, isso também se reflete em diversas outras coisas, né? Para ocupar um cargo no trabalho, dentro das instituições, para ocupar a política, para ocupar o ambiente das artes. Como que você enxerga que a sua arte ela é também um mecanismo de resistência e como isso inspira outras pessoas, né? Como multiplicar para que outras manas das quebradas, da periferia, outras manas pretas também se apropriem desse espaço da arte, né? Porque a gente vê muita coisa sendo produzida e é aquilo, muitas vezes a pessoa pinta muito bem, mas ela guarda aquilo para si porque ela acha que ainda não serve para ser externado, que as pessoas vão julgar, que as pessoas não vão achar tão bonito. E é isso que traz força, né? E é isso que aumenta a autoestima do nosso povo, tão necessária para que outras pessoas também se sintam capazes. Sim, eu acho que esse lugar de humanização da arte, ele é muito importante. A gente precisa falar urgentemente de vários assuntos que a gente ainda não falava. Eu acho que esse ponto da arte ser falada em qualquer lugar precisa chegar para ontem. Porque como é possível as pessoas entenderem a arte ainda só vista sendo num museu, sendo em alguma instituição que nunca vai chegar em você? Isso qualquer artista jovem vai chegar e vai te dar de bandeja uma carreira, entendeu? Você não vai conseguir um apoio de cara. É assim, é muito difícil chegar nesse lugar de humanização. Porque a gente está num sistema capitalista, né? A gente não pode tirar isso, a gente não pode tirar essa política que é horrorosa com as pessoas que não estão tendo esses acessos, né? Esses acessos mil, que se você não falar pelo menos 3 idiomas, como é que você vai chegar e vai se apresentar numa instituição, no museu, para falar com um colecionador francês, sabe? É dessas questões que a gente precisa tratar para parar de fazer, para acabar, para abolir. Porque é para uma coisa humana, para pessoa que é humana, qualquer pessoa humana consumir, que seja qualquer pessoa, né? Não é uma pessoa que está localizada na zona sul de São Paulo vai conseguir ver, porque é diferente quando você apresenta uma obra de um artista e coloca para uma pessoa favelada, e aí você fala que essa pessoa foi isso, obrigando a pessoa a ter uma educação de história da arte que não é passada no ensino fundamental. Então, como é que você vai chegar nessa pessoa e vai falar isso se ela não acessou isso? Então, eu acho que é esse lugar de humanizar, de cada vez as pessoas terem mais amigos artistas, de cada vez as pessoas estarem juntas nesses lugares, porque também é solitário, sabe? Eu não acho que é um lugar solitário. Nem tem que ser. Eu acho difícil, na verdade, você querer tratar de um negócio sozinho. Você querer carregar a sua arte na sua sozinho. Eu acho isso, sim, um erro absurdo. Porque você não está multiplicando, você não está tornando divino o que você mais faz, né? Você não está dando a oportunidade das pessoas
de ser junto. E vem isso muito do ego, né? Do ego de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, e principalmente do artista, né? Que tem que ter um ego, mas que também precisa saber dividir esse ego com as pessoas para continuar estável e que seja pleno, pelo menos, né? Dentro de um conceito de plenitude outro, mas que seja pleno no sentido de não cair, sabe? Porque eu vejo muito disso, de artistas construírem uma carreira, artistas periféricos construírem uma carreira e do nada ninguém mais saber deles. Eu acho por conta dessa discussão solitária, sabe? Eu acho isso muito difícil, muito complexo. Eu vejo o seguinte, a gente vive numa eterna imposição, né? De qual literatura consumir, de qual música consumir, de qual tipo de arte consumir, e diversas vertentes da cultura e da arte da periferia sendo sempre criminalizadas. A gente vê que a nossa música, que a nossa dança, né? E mesmo a nossa religião de matriz africana, ela continua sendo endemonizada. E a gente, quando percebe que alguns artistas conseguem trazer elementos da nossa ancestralidade, esses artistas não encontram o espaço, né? Não encontram onde expor a sua arte. Nesse sentido, a gente acaba sempre ficando na criminalização, naquele espaço menos aberto, né, mais restrito para um grupo exclusivo de pessoas, vamos lá para um ciclo de afinidades. Nesse sentido, vamos expor essa arte para este grupo X, para que não apareça em outros espaços. Então, é sempre essa questão mesmo da gente ter que lutar para se reafirmar, ter que lutar por mais espaços, ter que lutar para buscar essa coisa mesmo, lutar para mostrar ser capaz. Nesse sentido, eu acho que a gente está passando por essa crise sanitária, né, que muitos artistas, inclusive, estão passando por sérias necessidades, no sentido de que nenhuma exposição está rolando, né, tudo parado, as pessoas estão se isolando, e mesmo assim não existe nenhuma política de acolhimento efetivo para nenhum artista. Então, assim, eu queria saber de você, como você está vendo isso, o que de fato a gente pode fazer como mecanismo de luta e resistência para que a gente possa, quando essa pandemia passar, inclusive, evoluir, né? Construir espaços de construção, mas também como a gente consegue criar uma rede de acolhimento para essas manas e manos que agora, nesse momento, estão numa situação bastante complicada. Sim, a gente pega muito desse negócio da autoestima, né? A gente precisa tê-la e construir ela de forma sozinha e isolado ainda. Eu acho muito mais complexo, porque aí a gente entra na questão do artista mesmo ter que se construir sozinho e quem ele é e o que ele faz e para quem ele faz e quem que ele quer que leia. Porque ao mesmo tempo que a gente vê vários disso aparecendo agora de forma escancarada, são coisas que sempre existiram. São coisas que sempre teve para uma certa população, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que tá vendo isso agora de forma global e de forma para todos, essa disseminação escancarada de falsidade mesmo, das pessoas acreditarem fielmente que sempre vão. Eita, travou. É muito louco. Porque aí. Uma pequena lentidão, tá oscilando um pouquinho. Voltou. A gente acreditou nessa falsidade, né? Do capital, a gente acreditou que ele fosse capaz de criar instituições que abriguem a todos. Limbo de que a gente nunca criou nada. Mana, só um minutinho, tá travando. Espera um pouquinho. Vamos esperar voltar. A internet tem feito isso com a gente também, né? De vez em quando tá uma lentidãozinha. Voltou? Peraí, tá voltando. Agora a sua voz voltou.
Bom, Voltou? gente, isso, agora sim, bora. Opa. Tranquilo agora. Voltou? Voltou. Tranquilo? Da gente ter acreditado nessa falsidade, né, do capital, dele conseguir criar instituições para todos e que nunca aconteceu, né, de fato, nunca rolou. E aí ver isso disseminado globalmente, eu acho que acontece um boom. Porque sempre aconteceu, mas enquanto estava acontecendo, enquanto estava dando continuidade e favorecendo certo núcleo de pessoas, estava tudo bem. Tava tudo tranquilo. Aí quando parou de acontecer para todo mundo, essas instituições tiveram que fechar. Então a gente precisa rever muitas coisas, né? Construir muitas coisas, eu acredito agora, nesse momento, principalmente, desde micro, que é elogios cotidianos mesmo, para as pessoas continuarem produzindo o que elas fazem, até o macro, que é porque em certos pontos da cidade de São Paulo mesmo, nas periferias mesmo, não tem centros de cultura. Quem é que vai construir quando o capital continuar virando? Porque hoje, por exemplo, os Dias dos Namorados está acontecendo normalmente, né? Os shoppings estão abrindo. Quando retornar esse giro, construir. Quem vai querer estar construindo, né? E a gente se atentar muito, mas se atentar muito a essas pessoas, a ver quais são as famílias. Porque são construções de famílias, né? São construções de pessoas que estão no núcleo ali no domingo almoçando juntas suas ligações para chamar X e X para trabalharem juntos com elas, desses centros, museus, dessas instituições que podem ser Mana, via online, mas só um nunca vai minutinho, funcionar via tá, online para gente. E a gente tá falhando o seu áudio. somos umas pessoas que precisamos do né? Tá dando uma falhada. Vamos de novo? Só pra. Acho que agora ela tá rolando. Sim, mas eu tô lendo aqui, é bem isso mesmo, desse giro capital, né? Que para quem que vai voltar essas instituições, quem vão apoiar esses artistas, vão ser as famílias que vão construir centros culturais, quem vai ser colocado nesse círculo, quem vai estar dentro, né? Quem vai estar dentro? Porque se o que foi construído não abarcou todo mundo, quem vai ser abarcado agora, né? Sem dúvida. Bom, Elo, bom, para finalizar a nossa live mesmo, eu acho que se eu te falar milhões de obrigados, eu não vou ser o suficiente. Então, assim, sempre que eu tô olhando para esse quadro aqui, a primeira vez que eu olhei para ele, ele me impactou bastante, porque eu senti mesmo essa força, essa energia, né? E assim, eu queria muito que várias pessoas aqui falando que o Estado não atende democraticamente, todo mundo curtindo muito, te mandando um monte de beijos, Elô, você é linda e tal. E eu também achei, muito prazer mesmo em conhecê-la. E eu queria que você, assim, eu acho que nosso bate-papo ele foi bastante, muito conteúdo mesmo, muita força, né? E eu queria, assim, falando um pouco sobre isso que está acontecendo, né, internacionalmente, né? Eu acho que o movimento negro, né, a força contra o racismo, essa força que está emanando das ruas nesse momento, ele está trazendo toda essa indignação mesmo de nós que sofremos durante toda a nossa história, consegue ter forças para lutar, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente vê na sua obra. Então, eu queria que você encerrasse o nosso papo aqui falando como você está vendo tudo isso, né? Como você está vendo toda essa movimentação, toda essa luta, todo esse levante do povo negro, né? No mundo inteiro, ele faz realmente um grito contra o genocídio, contra a violência, contra
todas as formas de opressões que a gente tem sofrido durante toda a nossa história. Eu tô vendo isso muito, porque em momentos de colapso sempre acontece essa interrupção e esse rompimento. Parece que aquele filho que eu falei que a gente tá indo, tá sofrendo um rompimento com a mãe. Porque no Brasil a gente entender primeiro quem somos, de forma individual, e tá sendo incrível esse isolamento, eu acho, para isso. Para quem pudesse isolar, né? Para pensar sobre isso. Para o coletivo. Para primeiro a gente formar. Eita, travou, eu acho. Tem uma travadinha. Pois para a propagação de um todo, né? Porque a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, essa coisa que a gente acha que é muita, ao mesmo tempo vai se naturalizando e vai se naturalizando e vai se naturalizando. Então, agora está isso. Agora tá assim. Mas a gente vai perceber, eu acredito que isso a gente já percebeu com outros rompimentos do passado, de como lidaram com isso, de que se não colocarem esses cargos públicos, cargos de comando de política, sabe? De terem mulheres negras e pessoas negras, donas de galerias, museus, e aí eu tô pagando, eu tô fazendo sugestões ao universo para que isso aconteça, para que não fique só numa revolta. Eu acho importante ter essa vontade de revanche, precisa acontecer esse rompimento da barriga da mãe urgentemente, porque senão o filho não vai nascer. Então, como é que vai criar um filho que não nasce? Como é que a gente vai acordar todo dia com esse sentimento de que a gente não foi o todo e que não fez para que seja possível dele? E aí é isso, eu acho. Tá bom, Elô. Muito obrigada pela sua participação. A gente já está chegando. Nosso papo foi incrível, né? A gente já está chegando a 1 hora. Daqui a pouco o Insta derruba a nossa live. E eu só quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez aceitado a bela obra que de agora em diante vai estar no novo quadro aqui no Instagram, Juntas com a Poesia. Muito obrigada de verdade. Eu só tenho a te agradecer. Beijos. Tchau. Tchau, Obrigada tchau. a todo mundo. Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu sou a Jussara das Juntas. Por favor, acompanhem o nosso trabalho aqui pelo Instagram e também no Facebook, tá certo? Logo mais a gente se vê em outras lives. Um beijo. E esse belíssimo quadro vai estar no nosso novo quadro Juntas com a Poesia. Um bom dia para todo mundo.